Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre o início da a filosofia natural pré-socrática, né? A filosofia em que visava a explicação do mundo através do princípio básico, né? Para os elementos, para as coisas que tinham assim na Terra. E antes nós tínhamos a explicação através da mitologia, né? Os deuses, as divindades, os rituais explicavam a Terra, né? O mundo natural. Mas os filósofos achavam que não era suficiente a explicação mitológica, então buscaram investigar esse princípio primordial. Então, o nome do elemento primordial ao qual eles todos procuravam era o arque, né, elemento primordial. É o elemento primordial da physis, né, que é a própria natureza. Dentre alguns filósofos que buscavam essa investigação, faziam essa investigação, nós temos o primeiro, né, foi o Tales de Mileto, que achava que arqué era a água. Anaximandres achava que arqué era o ar. Para Pitágoras, eram os números, o ar era arqué para Anaximenes. Já Parmênides achava que o elemento primordial, a Terra, era uma constância, né, sem fim, e a Terra era parada, não se movimentava. Em contrapartida de Heráclito, achava que a Terra era fogo, era movimento. O elemento primordial era o movimento, representando aí o fogo, né, que tem as transformações. A principal representação de movimento é o fogo. E Parmênides e Heráclito serviram de base, né, embasamento para as ideias de Platão posteriormente, do, a ideia do pensamento inteligível, o mundo inteligível, o mundo sensível, certo? O mundo inteligível seria o mundo para Parmênides, né, parado, e o mundo sensível seria o mundo como ele é, que é Heráclito, né, sempre em movimento. Para Empédocles, o arquero, os quatro elementos, né, que é fogo, água, ar e terra. E Demócrito é o átomo, né, que viria a ser o desenvolvimento dos modelos atômicos na química posteriormente. Daí, a partir da filosofia natural, ou pré-socrática, surge a filosofia antropológica, ou socrática. Antes de falar de Sócrates, né, os elementos principais, Sócrates e Platão, vamos falar um pouquinho de sofistas. Os sofistas, eles haviam um confronto com Sócrates, né, já que os sofistas são considerados pais da retórica, né, da persuasão, da oratória que busca a persuasão, né, onde a verdade pode ser colocada ou não. O importante é convencimento. Né? E verdade, aqui para os sofistas, ela é relativa. O discurso de convencimento e persuasão, ele tem mais ênfase. Eles ajudaram a fundamentar a democracia, tá? Os sofistas. Um dos exemplos de grandes sofistas são Protágoras e Górgias, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o grande Sócrates, né? Sócrates, ele, quando se falar de Sócrates, a gente tem que lembrar sempre de duas coisas, né? O método socrático, que ele utilizava a ironia, né? Que, como ele fazia isso? Ele iria perguntar para as pessoas que eles viam na rua é, definições de coisas meio abstratas, o que é justiça, o que é moral, o que é beleza, essas coisas. E tudo através da ironia. As pessoas às vezes vinham com exemplos, mas eu não queria exemplos, eu queria definições. E a partir disso, surge a ironia, né? Que a definição, o método socrático, e a maiêutica, a ideia, o nascimento da ideia maiêutica, né? Daí surge, a partir da pergunta, surge um questionamento também acerca
das respostas, né, que é tido. Não há uma definição concreta, muitas vezes, das coisas. E Sócrates começa isso, inicia isso. Sócrates, lembrando que ele não escreveu muita coisa, seu discípulo Platão, que escrevia certas coisas acerca dos seus pensamentos. E daí surge, com o método socrático, a ironia maiêutica, surge o autoconhecimento, que é você pergunta essas coisas meio abstratas, né, antropológica, até por isso que chama um período antropológico, filosofia antropológica, porque aqui o objeto de estudo passa a ser o homem, né, e não mais o arqué, né, a physis, passa a ser o homem, né, os emblemas pertinentes à categoria humana. Então, nós temos aí o autoconhecimento, a busca pelo autoconhecimento e a ignorância, né? Antes de se conhecer algo, tem que entender que não sabe, né? E buscar o autoconhecimento. Então, esse é o método socrático. Platão, né? Vamos dizer o que de Platão? Platão publicou sua obra A República de Platão, a República, né? Nessa obra bastante extensa, nós temos algumas ideias, né? Dentre elas, a mais famosa, que é a Alegoria da Caverna, né? Que acho que todos sabem, que mostra que os sentidos, né? Podem, ali, um lugar que a gente acha onde que a gente realmente está, pode não ser realmente aquilo, né? Igual dos homens que ficam na caverna, e só vê as sombras e acha que aquilo é realidade. Quando um sai e vê que na verdade são sombras, não é realidade, existem outras pessoas e volta para falar, os outros não acreditam. Então essa é a alegoria da caverna, né? A gente pode falar um pouco, fazer um paralelo com Matrix. E nós temos aí também as teorias, as ideias que eu havia dito anteriormente. Eu havia dito, né, de Platão, de Heráclito e Parmênides, que as ideias, o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é o mundo dos sentidos, né? A gente precisa olhar, a gente precisa falar, a gente precisa ouvir, é o mundo ao nosso redor. É um mundo externo, né? É o doxa, é a opinião, porque é o Heráclito, né? Heráclito é o movimento, né? Nada é fixo, a gente não pode confiar nos sentidos do mundo sensível. Em contrapartida, o mundo inteligível, o mundo das ideias, da episteme, do conhecimento em si, Parmênides, aquilo que fica parado, que é concreto, né? Tanto que nós temos um exemplo do cavalo. Você vê na sua cabeça que é cavalo. Nós temos um padrão de cavalo, né, na nossa cabeça. O cavalo, o formato do cavalo, acho que o padrão seria um marrom, né? Não sei se tem cores, acho que no mundo inteligente não tem cores. Seria um padrão de cavalo. No mundo sensível, a gente tem vários tipos de cavalo, de cores de cavalo, de formas de cavalos diferentes, certo? Isso seria o mundo sensível e o mundo inteligível. A República. Vamos especificar um pouquinho mais sobre o livro A República. Platão fala um pouco de política, né? Um pouco não, ele fala muito de política, porque a República é basicamente a política para Platão. E ele traz algumas ideias, né, de sociedade, uma sociedade ideal, que pode ser muitas vezes utópica, né? Uma sociedade ideal, uma sociedade justa, que seria uma cidade ideal, né? Seria a república, a justiça, o conceito, a harmonia entre as partes. Em contrapartida, para Aristóteles, nós vamos ver posteriormente, dá a cada um o que merece. A justiça é isso. E diferentemente de Platão, né? Um pouco diferente de Platão. Então, para Platão, a república, a cidade ideal, tem como preceito básico a educação, né? O estado ideal ele não se faz através da educação. Então, nós vamos ver aqui que as classes sociais, né, as divisões sociais nesse estado ideal de Platão, ela vai se dar através da educação mesmo, da escolarização das pessoas de modo igual, né? Todo mundo igualmente vão
ter as mesmas condições de educação, tal, e vai fazer seleções a partir de anos, né? Por exemplo, aos 25 anos faz um corte, aos 35 faz outro corte, e assim por diante. Uns 20, 30, 50 anos faz os cortes, né? Para selecionar as almas, que seriam as classes sociais, certo? Então, essa cidade ideal, cidade bela, se chamaria Calípolis, né? Então, eles têm também a sofocracia, que é esse estado seria comandado pelos filósofos, né? E a cidade se chamaria Calípolis. O estado ali, nós temos todo mundo recebendo a mesma educação. E nós temos três tipos de classes. O estado assumiria o papel da educação, a educação para todos até 20 anos de idade, a educação, o estado orienta a eugenia, reprodução humana. Então, nós temos três categorias aí. A primeira é identificar as almas de bronze, deveriam dedicar-se à subsistência da cidade, né? Aí é o primeiro corte, né, aos 20 anos, aquelas pessoas que iriam fazer trabalhos de manufatura, de comércio, enfim. Ao segundo, nós temos os 30 anos, iria estudar mais 10 anos, aí identificarei as almas de prata. As almas de prata que deveriam dedicar-se à defesa da cidade, ou seja, seria os militares, os exércitos, aos 30 anos, certo? Então, nós temos aí a alma de bronze, a alma de prata, e por último, identificarei as almas de ouro, que caberia a eles governar a cidade, que seria basicamente, para Platão, seria os filósofos, né? Sofocracia, que é o governo pelos filósofos. Então, nós temos aí esses três, alma de ouro, os filósofos, alma de prata, os soldados, e alma de bronze, que são os comerciantes, os trabalhadores de coisas mais essenciais, assim. A República, né? A divisão social. Essa divisão social, ela tinha como base o governo dos sábios, que é a sofocracia. Aquela divisão, né? Como nós temos a alma de ouro, os governantes, aqui, os sofistas, os filósofos, né? Que mandavam através da razão, do mundo das ideias, né? Mundo das ideias. Os guardiões ou soldados, exércitos, né, a alma de prata, apoiavam a emoção, né, através da emoção, do sentimento de proteção, de cuidado, seria isso. E os trabalhadores obedeciam, né, através dos seus instintos. Então, nós temos razão, emoção e instintos, né, governantes, guardiões e trabalhadores, as três almas de Platão. Platão também falou de arte, né? Um pouquinho, e falou de mimesis, que a arte imita a vida, né? Para Platão. A arte imita a vida, que temos muito hoje, né? A arte sempre imita a vida, ou também a vida imita a arte, mas geralmente a arte que imita a vida. Vamos fazer algumas questõezinhas, né, agora. O século de Péricles constituiu para a sociedade grega quando a democracia de Atenas desenvolve intensa vida cultural e artística. No âmbito da especulação filosófica, os sofistas vivem nessa época e alguns deles são interlocutores de Sócrates. O texto sinaliza a significância do pensamento grego nesse período de intensa revolução cultural. Os sofistas entram em cena com o uso da especulação racional na tentativa de compreender a realidade que se manifesta aos homens. Os sofistas tinham como primazia a especulação sobre a natureza? Não, a especulação sobre a natureza seria nos pré-socráticos.
A reflexão sobre a religião, não. O valor da teoria em detrimento da prática, não. D. O enfoque sobre o pensamento mítico e sua verdade, não. A persuasão e o exercício da função política que dependiam do bom uso da palavra. Essa questão bem grande, né? Lê o texto. Os poemas homéricos têm por fundamento, né, por coerente, manifestam-se quase a cada verso, pois colocam em relação com ela tudo quanto cantam de importante. É, antes de mais nada, a partir dessa relação que se define seu caráter particular. Nós chamamos de religiosa essa cosmovisão, embora ela se distancie muito da religião de outros povos e tempos. Essa cosmovisão de poesia homérica é clara e coerente. Em parte alguma, ela enuncia fórmulas conceituais à maneira de um dogma. Antes se exprime vivamente em tudo o que sucede, em tudo o que é dito e pensado. E embora no pormenor muitas coisas resultem ambíguas em termos amplos e no essencial os testemunhos não se contradizem. É possível, com rigoroso método, reuni-los, ordená-los, fazer-lhes o computo, e assim eles nos dão respostas explícitas às questões sobre a vida e a morte, o homem e Deus, liberdade e destino. Os deuses da Grécia, a imagem do divino na visão do espírito grego. Com base no texto e em seus conhecimentos sobre a função dos mitos na Grécia arcaica, assinale a alternativa correta. Letra A. De acordo com os poemas homéricos, os deuses em nada poderiam interferir no destino dos homens. E assim, a determinação divina, Ananke, se colocava em segundo plano, uma vez que era acaso Tique quem governava, isto é, possuía a função de ensinar ao homem o que este deveria escolher no momento de sua livre ação. Não, não era isso, né? A mitologia ali no começo da filosofia. B. As poesias de Homero sempre mantiveram a função de educar o homem grego para pleno exercício da atividade racional que surgiria no século VI a.C., uma vez que, de acordo com historiadores helenistas, não houve uma ruptura na passagem do mito para o logos, mas sim um progresso gradual e contínuo de enraizamento histórico que culminou no advento da filosofia. Não, né? C. Os mitos homéricos serviram de base para a educação, formação e visão de mundo que o homem grego arcaico possuía. Em seus cânticos, Homero justapõe conceitos importantes como harmonia, proporção e questionamentos a respeito dos princípios, das causas e dos porquês das coisas. Embora todas essas instâncias apresentavam-se como tal, os mitos não deixaram de lado o caráter mágico, fictício e fabular em que eram narrados. Isso mesmo, letra C. Próxima questão. Segundo Mirilena Chauí, muito mais fácil falar Chauí, convite à filosofia, o período pré-socrático também poderia ser denominado o período cosmológico. Dentre as principais características dessa cosmologia, não se pode assinalar. Letra A. Explicação racional e sistemática sobre a origem, ordem e transformação da natureza, da qual os seres humanos fazem parte? Não. B. Busca do princípio natural, eterno, imperecível e imortal, gerador de todos os seres. Não. Investigação mitológica, cosmologia, investigação mitológica da origem do universo, que situaria as causas dos fenômenos da natureza nos seres supraterrenos, ok? Cosmologia. Veio antes, né? Mitologia, eu coloquei ali
em pré-socráticos, mas não eram os mitológicos ainda. A lua de Físis aqui já pode ser, que é mitologia. Físis também, mitologia, filósofos naturalistas, então não é. Próxima questão. A atividade intelectual que se instalou está substancialmente ancorada num exercício especulativo racional. De fato, não é mais uma atividade mítica, porquanto o mito ainda lhe serve, mas filosófica, e isso quer dizer uma atividade regrada a partir de um comportamento epistêmico de tipo próprio, empírico e racional. Filósofos pré-socráticos, 1998. Sobre a passagem da atividade mítica para a filosófica na Grécia, assinala a alternativa correta. A. Uma passagem, de mítica para a filosófica. A. Mentalidade pré-socrática grega é expressa típica de um intelecto primitivo próprio de sociedades selvagens. Não, Bem agressivo. B. A filosofia racionalizou o mito, mantendo-o como base da sua especulação teórica e adotando a sua metodologia. Não. C. Narrativa mítico-religiosa. Representa, um meio importante de difusão e manutenção de um saber prático fundamental para a vida cotidiana. A Ilíada e a Odisseia de Homero são a letra C, tá? A Ilíada e a Odisseia de Homero são expressões culturais típicas de uma mentalidade filosófica elaborada, crítica e radical, baseada no Logos, não, Ilíada e Homero é meio de explicar através de ritos, de heróis, toda a história do mundo da Grécia, Então, vamos aqui passar por algumas questões socráticas, e sobre Sócrates e Platão. Primeiro, mas escuta, a ver se eu digo bem. Estabelecemos que devia observar-se em todas as circunstâncias quando fundamos a cidade. Esse princípio é, segundo me parece, ou ele ou uma das suas formas, a justiça. Ora, nós estabelecemos, segundo suponho, e repetimos-lo muitas vezes, se bem te lembras, que cada um deve ocupar-se de uma função na cidade, aquela para a qual a sua natureza é mais adequada. Olha, um pouquinho de economia aqui, ó, de Adam Smith, de David Ricardo. Platão, a República. Sempre a defesa. Com certeza, Platão seria liberalista. Com base no texto e nos conhecimentos sobre concepção platônica de justiça na cidade ideal, assinale a alternativa correta. Letra A. Para Platão, a cidade ideal é a cidade justa, ou seja, respeita o princípio de igualdade natural entre todos os seres humanos, concedendo a todos os indivíduos os mesmos direitos perante a lei. B. Platão defende que a democracia é fundada essencial para a justiça, não. Ele critica a democracia. C. Na cidade ideal platônica, a justiça é o resultado natural das ações de cada indivíduo, na perseguição de seus interesses pessoais, desde que esses interesses também contribuam para o bem comum. Bem Adam Smith, Identificar. Para Platão, a formação de uma sociedade justa só é possível se cada cidadão executar da melhor maneira possível sua função própria, ou seja, se cada um fizer bem aquilo que compete segundo suas aptidões. Deixa eu ver. Platão acredita que a cidade só é justa se cada membro do organismo social tiver condições de perseguir seus ideais, exercendo funções que promovam sua ascensão econômica e social. Eu consideraria a letra D,
justo é possível se cada cidadão executar da melhor maneira possível a sua função própria, né? Porque tinha toda a divisão social e cada um tinha que fazer o que era. A letra A também parece ser uma alternativa certa. Próxima questão. Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, como eu havia dito, né? Por tal, alcançar duas vezes a mesma condição. Mas pela intensidade e rapidez da mudança, dispersa e de novo reúne, Heráclito, fragmentos. Sobre a natureza, é, são muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível, pois é compacto, inabalável e sem fim. Não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno contínuo. Como poderia, como poderia o que é perecer? Como poderia gerar-se? Parmênides, da Natureza, São Paulo, 2002. Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição que se insere no campo das investigações do pensamento. Aqui temos Parmênides e Heráclito, né? Então, a gente já pode pensar que é sobre a filosofia natural. Letra A. Investigações do pensamento sistemático? Não. B. Preocupações do período mitológico? Não. Mitológico foi antes. C. Discussões de base ontológicas. Ontologia é algo essencial, né? A essência. Então, essa seria a questão. D. A alternativa D. Habilidades da retórica sofística? Não. Verdades do mundo sensível também não. Tá? Que ainda nem tinha chegado aí às ideias de Platão, de Heráclito e Parmênides. Próxima questão. Assim como a filosofia política esteve relacionada ao surgimento da cidade-estado, a polis, os primeiros formuladores da ideia de política foram os sofistas, contra os quais se pronunciaram Platão e Aristóteles. No âmbito das controvérsias acerca da política, é correto dizer que, letra A, o caráter divino da polis e da justiça é explicado por Platão e Aristóteles. Não, não tem caráter divino da polis. B. Os sofistas consideram a cidade um lugar onde alguns homens impõem sua vontade sobre outros por meio da força. Não. C. A virtude do homem não se realiza na cidade, local da oratória persuasiva e falaciosa, de acordo com Aristóteles. Não. D. A justiça é entendida como concórdia entre os filósofos, os guerreiros e os produtores, que na visão de Platão tem como interesse comum o bem da polis. Não. Letra E. A polis e as suas leis são estabelecidas por convenção entre os seres humanos, segundo os sofistas. Sim. Questões sobre Platão, minha gente. Ainda. Terceiro, leia o texto para responder as questões. Verossimilhança por natureza a um animal escravo de suas paixões e de seus interesses passageiros. Sensível à lisonja, inconstante em seus amores e seus ódios, confiar-lhe o poder, aceitar a tirania de um ser incapaz da menor reflexão e do menor rigor. Quanto às pretensas discussões na Assembleia, são apenas disputas contrapondo opiniões subjetivas, inconsistentes, cujas contradições e lacunas traduzem bastante bem o seu caráter insuficiente. Platão, tá? A história das ideias políticas. Os argumentos de Platão, filósofo grego da antiguidade, evidenciam uma forte crítica à democracia. Essa era a crítica para Platão. Segundo Platão, as opiniões dos seres são quase sempre equivocadas, né? Por opinião, através do mundo sensível e tal, a doxa. Ilusórias, sobretudo passageiras, né? Heráclito. Já que eles mudam de opinião de acordo com as circunstâncias. Como agem baseados em opiniões, sua conduta resulta quase sempre em injustiça, desordem e insatisfação, ou seja, na imperfeição da sociedade. Em seu livro, A República, ele então idealizou uma sociedade capaz de alcançar a perfeição, desde que seu governo coubesse exclusivamente
A. Aos guerreiros, porque somente eles teriam forças para obrigar todos a agirem corretamente? Não. B. Aos tiranos, porque somente eles unificariam a sociedade sobre a mesma vontade? Não. C. Aos mais ricos, porque somente eles saberiam aplicar bem os recursos da sociedade? Não. D. Aos demagogos, porque somente eles convenceriam a maioria a agir de modo organizado? Não. Sofistas, né? Os demagogos, não. Era até um contraponto. Letra E. Aos filósofos, porque somente eles disporiam de conhecimento verdadeiro e imutável, que seria a sofocracia, né? O governo pelos filósofos. Letra E é a correta. Segundo Platão, há três classes que possuem papel específico na cidade: a dos camponeses e artesãos, a dos guardiões e dos filósofos. Em relação a essa informação, é correto afirmar que, letra A, os artesãos asseguram a defesa da cidade. Não, é os guardiões, né? A alma de prata. B, os guardiões asseguram a divisão do trabalho. Não, quem segura a divisão do trabalho são a alma de ouro, né? Os filósofos, né? Que trabalham através da razão. C, os filósofos assegurariam a harmonia da cidade. Sim. Não. D, os camponeses assegurariam a vida material da cidade. Sim. Mas por que não assegurariam a harmonia da cidade? Porque seria a harmonia como um todo, né? Todos eles fariam essa harmonia. Próxima questão. A escultura de Escóbolo de Miron representa a importância dada pelos gregos à atividade física. Sobre o papel da ginástica da educação dos guardiões na obra A República de Platão, considera as afirmativas a seguir. 1. Ao lado da música, a ginástica desempenha papel fundamental no processo de educação dos guardiões. O robusteamento físico é importante para os guardiões, motivo pelo qual a ginástica deve ser ministrada desde a infância. Não. O cultivo pleno do espírito deve prevalecer sobre o cuidado com a formação do corpo, bem como guiá-lo. A ginástica, sim, a ginástica dos guardiões deve ser mais exigente se comparada à ministrada pelos guerreiros. É a mesma, né? Guardiões e guerreiros. Ok, gente, então essa é a nossa aulinha sobre explanação, né? Sobre a origem da mitologia, das explicações, da filosofia natural, da arqué, da physis, da filosofia antropológica, filosofia socrática e de Platão. E ficamos por aqui. Até a próxima.